Eu estou muito apaixonada. Tem vídeo aqui eu esculhambando. Eu peguei pra fazer esse desafio, eu não pensei que ele ia durar tanto. Eu não imaginei que fosse durar tanto. Com certeza foi a melhor leitura dessa maratona. E completamente menos importante, vem que nojo desse livro. Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao Literariamente Madu. Nossa, que saudade eu tava de dizer esse bordão pra vocês, hein? Então, gente, eu fiquei um pouco sumida, né? Foram as minhas férias pós-TCC e agora nós somos uma gatinha formada, faltando somente a colação. Pois, nesse tempo que eu fiquei fora, eu finalmente terminei a minha universidade. Mas o intuito do vídeo de hoje não é esse. Hoje a gente vai fazer um vloguinho de leitura, porque eu quero fazer umas coisinhas no meu aniversário e como eu comecei a dividir a minha vida em 3 hobbies, não somente a leitura, mas também a escrita e as artes, que eu quero voltar para as artes, pois quando eu me tornei universitária, eu saí. Eu parei de desenhar, gente, mas eu ainda sei, um dia desses eu fiz um desenho, mas enfim. Eu me tornei uma pessoa menos leitora esse ano, eu li pouquíssimo, para quem lia 200 livros por ano. Agora eu li pouquíssimo esse ano, então eu quero aumentar a minha quantidade de livros lidos. E também porque eu tô fazendo um desafio pro meu aniversário, menos livros não lidos, para comprar mais em paz. Pois nem só de comprar vive a leitora, não é mesmo? Bom, então, no desafio de hoje, eu quero ler todos os livros simples da minha estante. O que são livros simples? Livros curtos, livros, quadrinhos, HQ, são esses livros mais rapidinhos. E eu separei 3 rounds para mostrar para vocês hoje, para poder eu ler. Eu vou mostrando conforme eu leia. Só que assim, o primeiro round eu quero terminar agora de manhã, mas já são 9h26 e assim, eu ainda tenho que gravar um vídeo pro TikTok e postar outro, então, né? Vamos ver se eu consigo? Enfim, eu vou gravar um vídeo e depois eu volto para mostrar o meu primeiro round para vocês. Só uma pausa para alimentar a pequenina que tava gritando durante todo o primeiro take. Pronto, garota! Bom, gente, já são 10h28. Eu dei uma atrasada, mas esses aqui são os meus 3 rounds de leituras, né? Eu quero começar por esse aqui, porque eu acho que é os mais simplesinhos. Esses aqui são os medianos e esses 3 são os mais difíceis e os maiores. Então, eu vou apresentar para vocês esse primeiro round. Cheguei aqui em outro cenário já, que é onde eu gosto mais de ler, que no caso é a sala da minha casa. E vamos falar das leituras, né? Aqui eu tenho 3 mangás, que é o primeiro mangá de Asas Reluzentes e os 2 mangás de A Bela e a Fera, As Avessas. Gente, a Bela é a minha princesa favorita. Não sei porquê, né? Porque será que ela é minha princesa favorita? E eu também tenho 5 livrinhos da coleção infantil da Tinkerbell. Esses livrinhos são historinhas da Tinkerbell. Então tem umas historinhas aqui do Refúgio das Fadas que estão fora dos filmes da Tinkerbell. E assim, tem vários, mas vieram pro Brasil somente 8 e eu consegui comprar 5. Os outros ainda não sei se vou conseguir, mas por enquanto eu quero ler esses aqui, porque Disney Fadas é muito a minha infância, né? Então a gente vai começar. Eu vou começar por Asas Reluzentes, porque eu amo esse casal, que é a Clarion e o Milord. Eu volto a cada take para poder falar um pouquinho sobre as leituras quando eu terminar. E é isso, vamos distribuir tag de livro. Onze 11h46 da manhã, e aí eu terminei o primeiro, que é Asas Reluzentes. Gente, eu gostei muito, eu quero o segundo volume.
Eu tô curtindo muito essa vibe. Eu acho que essa história em específico, ela surgiu pra ser um mangá e assim, nossa, eu estou muito apaixonada. Eu gostei do livro, mas eu tô gostando ainda mais agora que tá mangá. É muito bonitinho, nossa. Vamos lá, para agora eu vou ler os próximos. Olha só, tag de lido aqui em cima, essa bolinha prateada é a minha tag de lido. Eu costumava ter uma tagzinha de para ler, mas é muito trabalho. Então agora a gente vai para essa trilogia aqui que tá completa, que é A Bela e a Fera Às Avessas. É a versão mangá daquela história dos contos às avessas, e eu não gosto muito dos contos às avessas. Os que eu li eu não curti muito, que foi o da Branca de Neve e o de Alice do País das Maravilhas. Tem vídeo aqui eu esculhambando Alice às avessas, porque estragou um dos meus contos de fadas favoritos. Mas, assim, eu acho que o da Bela tem uma premissa legal, e eu espero, assim, e como é mangá, eu acho que vai ser talvez ainda mais legal do que o livro, então, né. Esse aqui e o da Bela Adormecida, que eu ainda não tenho. Eles foram lançados antes de serem lançados pela Universo dos Livros. No caso, foram lançados pela falecidíssima Novo Século. Então, a gente não encontra a edição física do livro em português para comprar. Então, eu comprei o mangá. E, na verdade, o volume 1 eu ganhei e o volume 2 eu comprei. Então, né, vamos lá. O round 1 não vai ser agora de manhã, né, mas eu tô indo muito bem, eu tô gostando muito, e eu tô achando que vou dar uma madrugadinha com o round 3, porque os livros de round 3 são realmente mais densos. Enfim, no próximo take eu volto. Nesse momento, eu decidi deixar os últimos livros da primeira fase, no caso, os livros da Tinkerbell, para depois. E eu queria pegar a segunda fase. Já era de tarde, eu não tinha conseguido avançar muito, mas já tinha terminado os livros da Bela e a Fera. Então, eu peguei os livros da segunda fase, que são esses daí, para poder ler durante a noite e trazer um take para vocês. Aí eu descobri que ia durar mais de um dia. Gente, tá bem tarde agora para gravar, mas eu decidi continuar as leituras. Eu consegui ler esses 3 aqui e eu me atrasei porque o microfone descarregou, mas eu decidi ler o round 2, que é esse Asteria Anime, a Zine de um dos personagens e o Eva, o outro lado. Todas quadrinhos de autores nacionais que eu consegui aqui numa feira, numa convenção de quadrinhos aqui da minha cidade. Menos o Asteria Anime, que é um artbook que eu já comecei, tá até marcado aqui com as tagzinhas, mas ele é um artbook que eu apoiei o lançamento dele. E assim, eu volto para falar tanto do artbook como desses 2 mangás da Bela e a Fera, porque eu não consegui falar porque o meu microfone descarregou e aí eu perdi o take. Mas é isso, gente. Eu vou botar um pouquinho meu celular pra carregar, porque o microfone agora está carregado, o celular é que não está. E o resto do round 1, que é os livros da Tinkerbell, e o round 3, que são os livros mais complicados, vão ficar para amanhã. Então esse vlog, ele é um vlog de 2 dias. Mas é isso, gente. Bom, também tá muito ruim a luz, né? Como vocês podem ver, eu tô na sala, a luz tá acesa e mesmo assim não tá bom. Eu vou tentar melhorar isso na edição, espero que fique bom. Mas falando nos mangás, né? Primeiro eu vou aproveitar, né, pra falar de Asas Reluzentes. Como vocês sabem, eu dei 5 estrelas, que eu achei perfeito, já quero o segundo. Sobre A Bela e a Fera Às Avessas. Eita. Eu amei, gostei muito. Tava incrível, eu só não vou dar 5 estrelas porque ficaram algumas pontas soltas e teve coisa que se resolveu rápido demais.
e podia ser melhor. Mas foi incrível. Minhas partes favoritas são os pais da Bella interagindo e a gente descobrindo o que acontece. Também algumas mudanças do desenho, que algumas coisas aconteciam no desenho por conta da época e aqui já é diferente. Então vale muito a pena, vai ficar aqui. Eu dei um 4, mas assim, faltava, principalmente nesse segundo aqui, que foi o que eu dei 4 de verdade, porque esse aqui eu dei 5. Mas faltava um pouquinho mais de desenvolvimento, teve algumas pontas soltas, algumas coisas que se contradiziam, por exemplo, na Maldição da Fera. Mas é isso, gente, tá bacana, achei legal, né? E algumas respostas ficaram faltando. Agora eu vou terminar esses, né, do segundo round e volto pra falar com vocês à noite. Na verdade já tá de noite, mas eu volto pra falar com vocês mais tarde ainda, quando eu terminar. Dia 2. E vamos continuar, né? Eu queria mostrar pra vocês que eu consegui ler o round 2 inteiro ontem à noite. Na verdade, esse daqui eu li hoje, enquanto eu tomava café da manhã. Eu vou falar sobre o que cada um fala e vou dizer minha opinião. Gente, quando eu peguei pra fazer esse desafio, eu não pensei que ele ia durar tanto. Eu pensei que um dia só eu ia conseguir, mas não foi o caso. De todo jeito, deixa eu explicar pra vocês, né? Essa zinezinha aqui, né? E esse livro, que ele é tamanho A4, eles são parte do mesmo... Pode-se dizer que da mesma autoria. Mas deixa eu explicar primeiro o que é esse. Esse daqui é o Asteria Anime, que é um artbook onde 12 artistas do Brasil se juntaram para fazer 12 personagens, cada um inspirado em um signo do zodíaco, né? E essa zine aqui, ela é da autora do meu signo, o signo de Libra, que é esse personagem aqui. Ela estava na convenção de quadrinhos aqui da minha cidade. E aí eu comprei essa zinezinha. E é muito legal porque aqui você tem uma base geral, né, dos personagens, todos os personagens, enquanto que aqui você tem uma base do Aidan, que é o personagem dessa artista, do meu signo. Então, assim, é muito legal ver a história que eles criaram para os personagens e ver o processo de criação é muito divertido, principalmente para quem ama criação de personagens, storytelling, escrita criativa. Então, assim, muito legal. Recomendo muito. Enquanto que esse daqui eu também comprei na convenção de quadrinhos aqui da minha cidade. Esse é o Eva, o Outro Lado, que é a história de uma menina cega que consegue ver pessoas que já morreram. Tipo, ela não vê nada, mas ela vê pessoas que já morreram. Então, assim, é muito interessante. Ele tem uma pegada bem brasileira, assim. Foi escrito pelo Martins Filho e o Oitavo Lucas. Sim, oitavo mesmo. E é muito interessante. Aborda a questão de amizade, aborda a história dela como vendo esse outro mundo enquanto ela não pode ver o mundo material. É interessante, muito interessante, juro. Tem toda a questão de amizade também. Enfim, é muito legal. Agora, o que eu pretendo fazer? Sim, pra a Zine e pra Asteria Anime eu dou 5 estrelas e favorito, com certeza. E pra Eva eu também dou 5 estrelas. Por enquanto, nesse blog só o mangá, o segundo mangá da Bela Fera, que ficou com menos do que 5 estrelas. Mas agora eu vou ler a coleçãozinha de livros da Tinkerbell.
Boa tarde, família. Terceiro dia desse vlog de leitura. Eu não imaginei que fosse durar tanto, mas aqui estamos nós. Ai, gente, ontem eu não consegui gravar de jeito nenhum. E já é boa tarde, porque já é 1h33 da tarde, que até agora eu estava gravando um vídeo pro TikTok e pro Instagram. Mas assim, vim para continuar o nosso vlog. Sim, continuar, porque eu ainda não finalizei. Então, primeiro vamos falar sobre as leituras de ontem. Foram os 5 livrinhos da coleção da Tinkerbell. Eu vou mostrar pra vocês cada um deles. Primeiro, Honey e a Lagoa das Sereias. Lily e a Árvore Misteriosa. Vidya e o Mistério da Coroa. Beck e a Grande Guerra das Amoras. E Fira e a Lua Cheia. Gente, 5 estrelas para todos. Eu gostei muito. Apesar de ser uma coisa assim, é um livro infantil. Gente, com certeza, se eu tivesse tido filhos, eu tinha ido atrás para ler para eles. Eu leria muito essas historinhas para eles. E assim, nossa, soa de um jeito diferente porque é aquela Disney mais conforto, aquela Disney que tem menos luzes, que é menos agitada. É uma Disney assim mais conforto, como um dia de chuva ou como o outono. Nossa, é muito bom esses livrinhos. Eu queria muito conseguir os outros 3. 2 dos que faltam é fácil conseguir, mas ele é caríssimo, ele não existe mais. Enfim, é uma tristeza. Mas, assim, 5 estrelas para todos. O meu favorito, com certeza, é Honey na Lagoa das Sereias. Porque dá muita margem e é tipo uma fada sem asas. E eu acho que a Disney já prosperou com Tinkerbell como é, mas teria prosperado ainda mais se seguisse esse modelo aqui, né? Muito interessante. Eu tava comentando com a minha melhor amiga sobre como é interessante porque, por exemplo, a Rainha Clarion, ela não é apenas uma governante, na verdade ela age como se ela fosse mãe das fadas. E isso é simplesmente incrível. Então, tem muita coisa. Outro ponto também é que a Tink, no caso aqui, ela é chamada de Sininho, ela não é a protagonista. Aqui, por exemplo, em cada um desses livros, as suas amigas são protagonistas, né? E as amigas que aparecem no filme também aparecem aqui. Já apareceu a Rosetta, a Silvia Mist, a Iridessa é citada, a Fal, ela também já apareceu. Enfim, é muito interessante. Eu queria muito que esses livrinhos voltassem a ser produzidos. E pelo que eu pesquisei, eles vinham tipo numa latinha. Era 4 deles em cada latinha. Ai, gente, eu queria tanto. Eu acho que ainda existe pra vender em inglês. E depois eu vou procurar. Mas eles são minhas preciosidades. Agora a gente vai pro round mais difícil, que é o round desses 3 livros aqui. Temos 2 livros de guerra, que é o Colaboração Horizontal, mais um livro para ver as mulheres sofrendo na guerra. E temos também o esgotadíssimo Destino Adiado, que continua a história de Voo do Corvo. Eu posso falar mais quando eu ler. E temos um livro ousadíssimo, que é esse... que é esse gigante. Ai, gente, eu vou ficar caindo. Esse gigante, que é o Lost Girls, ele reimagina a Dorothy, a Alice e a Wendy adultas, contando suas aventuras picantes. Então, vamos ver no que vai dar essa leitura. E depois eu volto para finalizar o vlog, para contar para vocês. Mas neste momento eu preciso almoçar, porque eu ainda não almocei. E finalmente eu venho para finalizar esse vlog. Então, tá de noite. A imagem não tá muito boa, mas eu tinha que conversar com vocês
sobre as últimas 3 histórias que eu li. Em primeiro lugar, Colaboração Horizontal. Esse é um livro bem fininho, mas assim, eu não tenho nem palavras. Eu mandei um áudio de 9 minutos pra minha melhor amiga, porque de tão bom que é, de tanta representatividade que tem. E, tipo, aqui a gente tem talvez uma imagem de várias mulheres na guerra, de como elas se dividem. E isso é simplesmente incrível. Eu indico pra todo mundo. Acho que com certeza foi a melhor leitura dessa maratona. Nossa, estou encantada, gente, juro. Encantadíssima. Foi a melhor leitura dessa maratona. 5 estrelas, completamente. Agora a gente vai pro segundo, que foi Destino Adiado. Uma graphic novel que deu trabalho pra conseguir, porque só tinha uma aqui na minha cidade, no sebo. E ela era de um preço exorbitante, porque ela está esgotadíssima. Mas eu consegui, eu troquei vários livros pra ter ela em mãos. E valeu a pena, eu gostei bastante. Eu só vou dar um 4, porque boa parte da história foi um pouquinho monótona, mas eu gostei bastante. O Dibra, ele não decepciona. Por último, e completamente menos importante, vem a minha maior decepção. Lost Girls. Gente, que nojo desse livro. Não é muito fetichista. Não é nada do que eu esperava. Eu sei que existe uma vertente da literatura chamada literatura erótica, mas eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu li Encontro Fatal, acredito, outra HQ, ano passado, no fim do ano passado. Na verdade, eu achei esse livro extremamente fetichista, não tem uma história, e é triste, porque eu pensava que ia tratar de temas importantes, como descoberta de sexualidade, amadurecimento, essas coisas, mas trata-se de uma história tão vazia, tão ruim, onde a gente só vê bastante relações íntimas, e é uma coisa tão fantasiosa, assim, de um jeito ruim, uma coisa tão sem sal, sem tempero. Então, eu com certeza vou dar uma estrela, na verdade 0.5, porque esse livro foi horrível pra mim, foi o tempo que eu perdi lendo isso aqui, porque isso aqui tem 300 páginas, e as 300 páginas são praticamente a mesma coisa. Romantiza coisas ruins pra mim. Assim, eu lembro que uma vez, eu tava até contando isso pra minha amiga, eu tive que ler uma graphic novel, ou HQ, não sei, do Junji Ito. Eu não sou fã de terror, não sou fã do trabalho do Junji Ito, não sou o público, mas não tenho problema. Na época eu fiquei com muita raiva e senti muito nojo por conta do body horror, mas depois eu entendi que eu só não era o público. Nesse caso eu senti muito mais nojo do que na história do Junji Ito. E é isso, gente. Pelo menos, então esse aqui vai ser o único que vai pro sebo. E eu fico feliz porque esse é um livro bem caro, na verdade. Eu comprei ele por conta de ser um reconto de contos de fadas, mas não deu, galera. Bom, se você assistiu até aqui, não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu pretendo voltar a fazer vários vídeos pro canal, não só essa maratona, mas eu tenho outros planos. Me acompanhe no TikTok e no Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição. E tchau, e até o próximo vídeo!